Vimos em um dos primeiros vídeos dessa semana a notícia de que o Tony Stark poderia voltar ao UCM em Thor 4. E apesar de muita gente achar isso improvável, hoje eu vou contar pra você uma boa narrativa de o porquê isso pode vir a acontecer e como a realidade alternativa criada por Loki lá em Ultimato pode ter mudado o futuro tanto do Tony como também do Thor. Tá curioso pra saber tudo isso? Então já deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo! Para começar esse vídeo, vamos lembrar do momento em que o Loki foge com o Tesseract lá em 2012. Os Vingadores que voltaram no tempo em 2012 tinham a missão de pegar a Joia do Espaço, no caso, o Tesseract. Entretanto, o plano perfeito do Tony Stark dele ter pedido pro Homem-Formiga causar um pequeno infarto no Tony Stark do passado talvez possa não ser tão perfeito assim. Quando o Loki acaba fugindo com o Tesseract e cria uma outra realidade alternativa, essa realidade também acaba afetando os acontecimentos do futuro do Thor e também do Tony Stark. Sabemos muito bem que o Tony não é um cara que esquece de coisas sem explicações. O cara é um gênio e sempre tá ligado em tudo. Então seu suposto infarto, entre aspas, seria investigado por ele, pra saber o que causou o problema e tudo mais. E adivinha só o que aconteceria logo depois disso? Tony pediria para Jarvis escanear o seu corpo e descobriria que o seu infarto tinha sido proposital. Algo ou alguém tinha tirado do dispositivo que passava energia para o seu reator. E apesar dele não conseguir enxergar o Homem-Formiga, Tony acabaria suspeitando da estranha fuga de Loki. Ele então pediria para Jarvis as imagens de câmera do seu prédio e com isso ele já poderia descobrir grande parte da verdade. Graças às câmeras de segurança, ele poderia ver, por exemplo, a briga entre os dois Capitães Américas e saberia que um deles não era o Loki. Até porque naquele momento do filme o Loki já tinha escapado, só que tem algo muito mais além do que isso. O Tony do passado poderia ver as próprias imagens dele, no caso, ele no futuro, vagando pela Torre dos Vingadores. Afinal, vocês devem lembrar que nem sempre o Tony do futuro estava com seu rosto coberto e tudo mais. E com todas essas informações, não levaria muito tempo para que o Tony Stark do passado chegar à conclusão de que os Vingadores que apareceram nas câmeras de segurança, na verdade, são viajantes no tempo. Eu sei, vocês devem estar agora se perguntando como os acontecimentos da vida desse Tony Stark podem ser diferentes da vida do original. Bom, a primeira coisa é que o foco do Tony Stark do passado será outro. Ele agora se tornará obcecado em estudos de máquinas e viagem no tempo e aí entendeu por que os Vingadores precisam das joias no futuro, e isso tudo vai ser muito importante, porque, por exemplo, ele vai até deixar de lado a criação do Ultron. Sem a criação do Ultron, não teremos a criação do Visão, e sem a criação do Visão, não teremos os acontecimentos de Sokovia e nem as tretas de Guerra Civil. E se tudo isso não é o suficiente ainda pra você, imagina só o Tony pegando as gravações de áudio dos elevadores e escutando o Capitão América dizer Hydra. Além de desconfiar do seu melhor amigo, Tony Stark ainda vai descobrir que existem agentes infiltrados na SHIELD. De qualquer forma, o futuro desse Tony Stark seria bem diferente do original e certamente cheio de incertezas. Desse jeito, pra vocês terem uma ideia, a gente não sabe nem mesmo se o Tony Stark vai seguir a linha natural da morte dele, com ele morrendo lá no final de Vingadores Ultimato. Talvez, devido a todas essas novas informações que ele tem, cara, talvez a vida dele nem acabe naquele momento e continue com uma nova história no futuro, quem sabe? Afinal, como eu comentei ainda há pouco pra vocês, o Tony Stark ficaria obcecado pra saber como é que aqueles Vingadores viajaram no tempo e por que eles precisavam das Joias do Infinito. Quem sabe então esse Tony vira até mesmo o novo Kang o Conquistador? Tá, mas agora vamos falar de um outro Vingador que também seria muito afetado por essa fuga do Loki, que seria, claro, o Deus do Trovão, Thor. No UCM, vimos que em Thor, o Mundo Sombrio, o Loki é levado para Asgard e permanece preso até a invasão dos Elfos Negros. Lógico que com a fuga do Loki, o Thor ficaria preocupado com seu irmão e iria buscar ele, só que isso seria interrompido pela invasão dos Elfos Negros. De qualquer forma, muita coisa seria diferente e até mesmo inexplicável nessa nova linha do tempo. Um bom exemplo disso é aquele momento em que o Thor, o Loki e a Jane vão até o mundo de Malekith. Caso você não lembre, apenas o Loki sabia daquela passagem secreta de Asgard que levava até aquele mundo. Então, cara, sem ele, possivelmente, eles não conseguiriam salvar a Jane e o Malekith não conseguiria tirar a joia da realidade que estava no corpo da Jane. Outra coisa muito importante que não sabemos como aconteceria foi naquele momento em que o Loki até salvou a vida do Thor quando ele estava quase morrendo nas mãos daquele elfo negro gigante e marombado. Na realidade principal, o Loki salvou a vida do Thor, mas e agora que não existe mais um Loki dentro dessa realidade de um mundo sombrio? Quem será que salvaria o Thor? Tipo, será que no final das contas ele acabaria morrendo pelas mãos daquele elfo negro marombado? E olha, eu vou até falar pra vocês que caso isso acontecesse, faria muito, mas tipo, muito sentido mesmo no UCM. Como por exemplo, essa versão feminina do Thor com a Jane Foster poderia sair muito bem dessa realidade, aonde o Thor morreu e a Jane assumiu o manto de Mjolnir, se tornando assim a deusa do trovão. Vamos admitir que isso tem grande chance de acontecer dessa forma, até porque o Mjolnir não existe mais na realidade atual dos Vingadores. Então pode ser que o Mjolnir e também
também a Jane Foster venham de outras realidades e assim fazer com que na realidade principal dos Vingadores ela se torne a nova Thor. E é engraçado que, cara, parece que esse vídeo tem até uma moral, né? Tipo, pra vocês verem o quão uma pequena coisa pode fazer uma diferença gigantesca no mundo, né? Pode trazer consequências gigantescas. Ah, e pra deixar vocês um pouquinho mais loucos, vale lembrar que se a Jane Foster vir de outra realidade, lá em Thor 4, talvez o Tony também possa vir. E novamente falando pra vocês que, cara, tudo isso que a gente comentou aqui nesse vídeo foi apenas sobre dois personagens, o Tony e o Thor. Imaginem só todos os outros Vingadores que foram afetados devido a essas coisas no tempo que aconteceram. E não só os Vingadores, até mesmo os vilões dos Vingadores, cara, talvez até mesmo um outro Thanos possa surgir devido a todas essas coisas. Cara, imagina só. Eu sei que isso é muita loucura, muita viagem, mas por que não sonhar, né? E é por isso que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso que a gente conversou nesse vídeo de hoje. Deixe suas opiniões e suas teorias aqui embaixo porque eu quero muito saber. Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!